Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de C# gratuito aqui do canal. E nessa aula eu vou criar o banco de dados, vou criar a tabela para poder receber os dados aqui do cadastro de membros, tá? E antes de começar essa aula, já deixa aquele like para fortalecer, já deixa aí um comentário e vamos para o assunto dessa aula. Antes de começar, eu quero te falar o seguinte, tá? O Framework EC-Turbo, ele já está pronto para trabalhar com o banco de dados MySQL, com o banco de dados Access e também com o banco de dados Firebird. Eu fiz com esses três bancos porque são os três que eu mais trabalho, né, que eu mais desenvolvo as coisas. E aí, esse projeto específico do cadastro do sistema da igreja, eu escolhi o MySQL para poder fazer. Não sei se você lembra, mas lá na primeira aula, eu vim aqui ó, no EC-Turbo, quer ver? Ó? Entrei aqui em projeto modelo, configuração de banco de dados e peguei aqui ó, o projeto modelo na versão MySQL, fiz uma cópia dele e renomeei para sistema igreja, certo? Então, por isso, esse projeto aqui vai ser para o MySQL. Então, desde o começo, você tem que pegar o projeto modelo compatível com o banco que você vai usar. E aí, eu vou utilizar o XAMPP, não sei se você sabe o que é, mas é um servidor de PHP, MySQL e algumas outras coisas mais. Você não precisa usar ele, se você já tem o MySQL aí na sua máquina, você usa de alguma outra maneira, tá de boa. Vou utilizar também o phpMyAdmin, que vai ser, no caso, o gerenciador do MySQL que eu vou usar. Se você usa outro, não tem problema nenhum. Agora, se você usa o Access ou o Firebird, aí você já sabe criar o banco, você já sabe criar as tabelas, é só você seguir o passo a passo. Então vamos lá, a primeira coisa é criar o banco de dados em si. No meu caso, eu vou abrir aqui o phpMyAdmin para fazer a criação. Vou clicar aqui no botão novo ou então aqui no botão banco de dados, certo? Ó, vou clicar aqui e você vai colocar aqui um nome para o seu banco de dados. Eu vou chamar o meu de BD, que seria de base de dados, underline, e vou colocar aqui igreja. Esse nome do banco de dados, você tem que seguir as boas práticas, tá? Não coloca espaço em branco, caractere especial, caractere acentuado, números, coloca só letras. Se você quiser separar alguma coisa, utilize um underline. Essa próxima configuração aqui, ela se chama collation. Eu acho que é assim que se escreve, se não me falha a memória. Ela determina o tipo de caractere, tipo de codificação de caracteres que você vai usar no seu banco de dados. Eu recomendo que você deixe esse mesmo que está aqui, porque esse daqui, quando você vai às pesquisas, ele ignora caracteres acentuados, letras maiúsculas e minúsculas, ele vê tudo como um único caractere. Isso facilita nas pesquisas. Agora, se você quer que a sua pesquisa ela faça diferença de letra maiúscula, minúscula, letra acentuada, aí você tem que escolher um outro tipo de banco de dados, quer ver? Ó? Eu acho que é esse, eu não tenho certeza porque eu nunca utilizei. É esse daqui, ó, Unicode CI, tá? Mas eu não quero esse, eu quero esse General CI, que aí ele funciona de uma forma mais genérica. Feito isso, a gente clica no botão criar. Agora o nosso banco de dados já está criado. Como é que eu faço para dizer para o C#, tá? Que ele tem que acessar esse banco de dados que eu criei. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na classe Program, tá? Do gerenciador de soluções, nessa pasta aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um clique duplo. E eu vou tirar esses comentários aqui, ó. Se o seu não tiver comentado, você faz assim, ó. Você comenta essas três linhas aqui, deixa só a de baixo, tá? Descomentada. Aí você executa e configura o banco de dados. Porque a primeira vez, depois você tira o comentário de tudo, ó. Vou fazer com você, ó. Deixar comentado as três de cima, tá vendo, ó? E eu vou executar. Aí eu vou vir aqui e vou colocar o nome do meu banco de dados que eu criei agora, BD Igreja, ok? Aí você vai clicar no botão salvar e testar. Ele vai dar aqui conexão realizada com sucesso, você dá um ok, ele vai abrir de novo esse formulário da conexão, porque é padrão que ele reinicie. E como eu comentei ali atrás para ele sempre executar esse, então ele vai sempre abrir esse. Agora então eu vou fechar o formulário. Agora eu posso tirar todos esses comentários daqui, ó. Tá vendo? Por quê? Quando você executar, ele vai tentar se conectar. Deu certo, aí ele abre o sistema. É o que ele fez agora. Não deu certo, aí ele abre o formulário da conexão, igual ele abriu agora há pouco, tá bom? Então a conexão em si, ela já está pronta. Agora o nosso próximo passo é criar a tabela para receber a foto, para receber os demais dados aqui referentes ao cadastro de membros, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, eu vou até deixar o formulário aberto
para eu olhar o nome dos campos que eu vou pegar. Aqui no MySQL, eu seleciono o banco de dados, ele já até verifica para mim que não tem nenhuma tabela e já até aparece aqui para eu criar. Eu vou chamar essa tabela aqui de membros, tá bom? Aí você pode dar o nome que você quiser. Recomendo que você coloque nomes bem simples, tá? Por exemplo, TB membros ou TB underline membros, tá? Ou tab, mas não coloque espaço em branco, caractere especial, caractere acentuado, tá? Siga as boas práticas. A quantidade de colunas, você pode colocar uma quantidade aleatória, eu vou colocar aqui 10, depois a gente acrescenta, vou clicar em criar, ok? Agora, vou clicar nesse botãozinho aqui em cima, para poder ele tirar fora esse menu, depois a gente consegue clicar de novo nele, tá vendo, ó, para ele aparecer, show? Beleza, então agora eu vou te passar uma regra, tá? Eu vou escrever bem grandão aqui na tela, para você saber que de fato é uma regra, anota isso daí. Toda tabela que você vai criar, não importa se é no MySQL, no Access, no Firebase, não importa se é tabela de cliente, pagamento, pedido, compra, venda, não importa. O campo primeiro, aliás, o primeiro campo, você sempre vai chamar ele de ID. Por quê? No C# a gente tem um código que você vai usar ele nesse botão, e esse código ele tem uma só linha, tá? Uma linha só. O que esse código de uma só linha faz? Ele salva todos os dados do seu formulário lá na sua tabela de forma automática. Não importa se o seu formulário tem 10 campos, se ele tem 50, se ele tem 100, tá bom? Mas para funcionar, você tem que chamar o primeiro campo de ID e, além disso, você tem que marcar essa caixinha da coluna auto incremento, essa letra A ali, ela vem de auto ou automático, e a letra I vem de incremente. Então, essa coluna, marcando aqui, o MySQL vai entender que ela vai começar do 1 e vai subindo mais 1 a cada novo registro que você colocar, isso infinitamente. O próprio banco de dados vai cuidar disso para você. Agora aqui, ó, nessa coluna nome, você vai colocando o nome de todas as suas colunas. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, eu vou deixar a foto por último, tá? Vou pegar na sequência. Eu vou ter a data de cadastro, eu vou colocar DT cadastro, eu vou até colocar um underline aqui para eu separar. Colocar um underline e a letra C minúscula. Aí é importantíssimo que o tipo de dados, você defina ele da forma correta. Mas eu vou deixar para definir o tipo depois, tá? Depois daqui do data de cadastro, ó, vai ser o código e o nome do membro. Então eu vou colocar código, aqui eu vou colocar nome, depois vai ser CPF, data de nascimento, então ó, CPF, vou colocar DT underline NASC, depois vai ser o gênero vai ser uma única coluna, tá? Nessa coluna, quando essa opção tiver marcada, vai aparecer escrito masculino, quando essa tiver, vai ser salvo feminino. Continuando então, celular, e-mail, então vamos colocar aqui, ó, celular, depois e-mail, depois vai ser o estado civil, vou colocar este apenas, underline, civil. Eu vou precisar de mais algumas colunas, né? Como é que eu faço? Tá vendo que aqui tá escrito, ó, nome da tabela, adicionar, colunas e o botão executar? Então, já cheguei até o estado civil. Vou precisar de mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 com a foto. Então, vou precisar de mais 11 colunas. Vou vir aqui, então, e vou colocar, ó, adiciona mais 11. E vou clicar em executar. Aí vem aqui e continua. Ó. Depois do estado civil, vai ser a data do casamento. Então, ó, DT underline casamento. Depois, nome do... Aqui, ó, eu coloquei errado, ó. Nome do membro aqui vai ser o nome do cônjuge, tá? Depois eu vou acertar isso daqui. Então, aqui vai ser o cônjuge. Eu nem sei se fala cônjuge, se é cônjuge. Deve ser cônjuge. Depois aqui vai ser o CEP, endereço e o número, ó. CEP, endereço e o número. Beleza? Depois vai ser aqui bairro, cidade, estado, F. Então, ó, bairro, cidade, estado e o F. Show? Por último, aqui vai ter a situação, situacão, sem ser cedilha, sem acento no A. E por fim, vai ter a foto aqui do membro. Agora, nós vamos para a segunda coluna, que é a coluna tipo. Essa coluna, ela é importantíssima, tá? Eu recomendo que você faça o seguinte. Toda vez que você criar uma tabela, faz assim, cria o nome, depois você passa olhando todos os campos que serão data e define o tipo para data. Por exemplo, ó, data de cadastro.
Então, você vai abrir aqui e coloca date. Data de nascimento, ó, abre aqui e coloca date. Depois, data de casamento, abre aqui e coloca date. Se você está usando o banco de dados Access, se não me falha a memória, o tipo é data-hora. No Firebird, eu acho que é date também, eu não tenho certeza. Mas qualquer coisa me pergunta que a gente junto consegue fazer, se não for esse, tá? Agora, importantíssimo, tá? Esses campos do tipo data, aqueles que não são obrigatórios, é importante que aqui na coluna nulo, você marca essa caixinha referente a essa coluna. Por exemplo, a data de cadastro, ela sempre vai existir. Então, você não precisa se preocupar com esse campo. A data de nascimento, pode ser que você não coloque essa data por algum motivo, mas ele também vai ser um campo obrigatório, tá? Eu vou então marcar essa opção aqui da data de nascimento como nula. Para quê? Para permitir que seja salva uma data nula aqui dentro. Quando aqui no meu formulário eu não digitar a data de nascimento, mesmo assim ele vai permitir salvar. Se eu não marco essa caixinha como nulo, aí ele dá erro, tá? Ele dá um erro, ele salva a data assim, quer ver, ó? Ele coloca 00/00/00, e isso não é uma data, mas ele salva. Então, se você coloca marcado esse nulo, aí ele não salva essa data incorreta aqui, tá bom? Volta aqui então na data de casamento, faz a mesma coisa, marca essa opção como nula também. Agora, todas as demais, exceto o ID, porque ele já é do tipo int, esse int, ele vem de inteiro, tá? É um número. Então, todas as demais você vai abrir e vai pegar o varchar. O que é esse varchar? O varchar é texto. Lá no Access, o nome é texto curto, tá? Se você está usando o Access, o equivalente ao varchar é o texto curto. Então, eu vou vir aqui no int, ó, vou colocar varchar para todos eles, ok? Deixa eu ver mais o que, ó. Conjugue. Aí, no caso, talvez você se pergunta assim, o CEP, o CPF, o número. Não é número, por que não usar um tipo número? Olha só, você vai usar um tipo número toda vez que você for colocar um número que de fato vai ser calculado, tá? Tipo uma quantidade, um estoque, um preço, aí é um tipo número. A gente vai ter isso mais à frente quando formos fazer a parte de contas a pagar e tudo mais, mas nesse momento não precisa. Agora, esse tipo varchar, você tem que definir o tamanho. Quantos caracteres no máximo aquele campo vai poder armazenar. Então eu vou ir de forma aleatória aqui colocando, você coloca mais ou menos de acordo com o que você quiser, tá? Eu vou colocar 30 para o código, nome, colocar 100. Mas 100 é pouco, beleza, põe 150. Não precisa de você colocar 500, 1000, 5000, não tem necessidade, tá? Coloca uma quantidade ali que seja uma quantidade bacana, que não vai ficar exagerado demais. CPF aqui vou colocar uns 20, a data não precisa, tá? É só os campos do tipo varchar mesmo. Gênero aqui eu vou colocar uns 20 também, celular colocar uns 20, e-mail vou colocar uns 150, estado civil vou colocar uns 50, data de casamento não precisa, o cônjuge vou colocar 100, o CEP uns 20, endereço vou colocar 150, número uns 20, todos os demais aqui 150, com exceção da UF, que é somente 2, tá? Agora, a situação, vou colocar aqui uns 30, e a foto. A foto, eu quero salvar a foto mesmo, o arquivo da foto, aqui dentro, tá? Isso aqui eu vou falar mais sobre isso mais adiante, não é uma boa prática, porque o banco de dados ele fica pesado, tá bom? Mas os alunos pedem para mostrar como é que faz, então eu vou mostrar. Aqui o tipo de foto, ó, você vai abrir aqui e vai procurar esse tipo aqui, ó. Blob, quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tiny blob, blob, medium blob e long blob. Isso daqui é para você pegar arquivos bem pesados, tá? Esse long blob aqui. Eu vou pegar esse medium blob, eu acho que vai ser o suficiente aí para a gente trabalhar. Então, pego ele e esse tipo aqui, foto, esse medium blob, ele vai jogar dentro do banco o próprio arquivo mesmo da foto. Pronto, terminado aqui a nossa configuração, a gente vai vir aqui, ó, e clicar no botão salvar aqui embaixo. Tem outras configurações ainda que dá para fazer aqui? Tem, mas esse não é o foco da aula. O foco da aula é criar a tabela e a gente está quase já concluindo. Vou descer aqui embaixo, vou clicar no botão salvar e então ele criou a nossa tabela aqui. Veja que ele tem a coluna nome, o tipo de dados, o collection utilizado, tudo mais. Agora eu vou clicar aqui no botão visualizar e veja que não temos absolutamente nenhuma informação aqui para poder ver. Então, o assunto da próxima aula vai ser exatamente esse.
como a gente pode, usando uma única linha de código, pegar os dados desse formulário e trazer aqui para dentro da tabela que acabamos de criar. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para você não perder nenhuma das aulas desse curso aqui. Show? Espero você na próxima aula.